Tô aqui em São Paulo e fiquei pensando a respeito de umas coisas, né? A gente veio de São Paulo, de Minas, né, para cá, porque o pai de uma querida nossa, foi até madrinha de nosso casamento, né? A gente chama, faleceu e aí a gente veio pro velório, vai ser daqui a pouco, hoje é sábado e foi tudo meio corrido assim, né? Vim de Minas Gerais para cá, 4 horas de viagem, duas crianças. Não sabíamos que hora que era o velório ou não e se íamos para a igreja ou não. Mas por conta do meu filho, minha esposa foi com ele para a igreja, na escola sabatina, né? Dá para conciliar, ainda o velório vai ser daqui a pouco. E eu fiquei com a pequenininha, porque a pequenininha estava dormindo, né? Tá chovendo e tal. E a igreja é praticamente de frente à casa dos meus pais. E a gente procura educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Conforme os princípios bíblicos, saúde, espírito de profecia. Eu, né, voltou, falei, ei, como é que foi, né? Porque eu não pude ir para cuidar da pequenininha, meus pais saíram, fui levar minha mãe no médico e tal, fazer um exame. E ela falou, ai, foi difícil. Por que difícil? Nosso filho é educado para comer de hora em hora não, né? Nas horas corretas. Café da manhã, almoço e janta. 3 refeições ao dia, conforme nos orienta o Espírito de Profecia. Não passa fome nesse meio tempo, né? No período ali entre uma refeição e outra. Não passa fome, alimentação integral, bastante frutas. Não fica pedindo comida. É regrado. Aí chega na igreja, que deveria ser o ponto focal do ensino, ou da propagação do ensino, né? Primeiro que chega, já dá chocolate para criança. Primeiro, chocolate não é para criança e não é para adulto nenhum. Inclusive o Espírito de Profecia fala para não darmos estimulantes às crianças. Os médicos dizem que não devemos dar açúcar para as crianças. Passado isso ainda, ela me disse que a pessoa que estava ali, né, com um bom grado, auxiliando ali a questão da escola sabatina, digamos assim, coordenando, né, professor da escola sabatina, das crianças, com um bom grado, claro, estava ali, porque é tudo um trabalho voluntário, voluntário para Deus e para as pessoas. Pegou e não sabia muito o que fazer e tal, e minha esposa pegou e vamos cantar uma musiquinha, filha? Aí começou a cantar e as coisas aconteceram. Ah, vamos falar, meu filho tem 2 anos, vamos falar o verso da lição da escola sabatina. Ele falou os versos da lição da escola sabatina decorado, porque ele sabe, né, o da lição passada e da lição atual, né? Que de mês em mês tem uma muda, né? Então da lição passada, qual era o versinho, filho? Aí falou, o menino Samuel, acho que servia ao Senhor. Ele sabe melhor do que eu. E a de agora, né? Falando de Elias, mas o versinho da lição fala, né? Que o Senhor, Deus, dará tudo o que vocês precisam. E ele falou e a pessoa ficou assim encantada e tal. E viu-se que não tem lição da escola sabatina para as crianças dessa idade na igreja. E a gente está lá no interior e não é muito diferente do que acontece aqui na cidade grande, pelo menos nesse local em específico. Mas mostra que nós perdemos a essência, perdemos identidade. 8 horas da manhã era lição dos professores, que não existe mais. 9 horas era passado a lição para as pessoas que estariam ali na igreja. E hoje as pessoas não vão nem para a lição, nem para a escola sabatina.
male vão para o culto. Então nós vemos que estamos em uma grande crise de identidade, e não só crise de identidade, mas também uma crise espiritual, global, em várias religiões, aliás, em todas as religiões. É certo que isso é profético, e também nós vivemos no momento da igreja de Laodiceia, uma igreja que se acha rica, abastada, de que nada tem falta, mas não percebe que ela é o quê? Ela é pobre, cega e nu. E Deus recomenda que compre ouro, né, para a sua salvação ali. Estou meio sonolento, eu esqueci bem o verso, mas Deus fala para que compre colírio, né? Essa é a palavra correta, compre colírio para que abram seus olhos. Nós precisamos desse reavivamento urgente, porque essa cegueira, essa queda espiritual, essa crise espiritual, ela é profética. Mas dentro disso, nessa crise profética, nós vemos que na profecia e na parábola diz que havia 10 virgens e 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. Ou seja, demonstra a crise espiritual do momento. E que essa crise, né, e ali naquele momento, principalmente quando chega o noivo, começa ali uma movimentação, quando eu falo das 10 virgens, começa uma movimentação para quê? Para que acompanhe o noivo para onde ele vai. Só que as nécias não tinham o azeite. E as prudentes tinham. Enquanto as nécias foram procurar o azeite, que já não era mais possível achar, igual diz lá a Bíblia, em Isaías 55:6, busca Deus enquanto se pode achar, porque chegará um momento que não mais poderá ser achado. Elas foram atrás de procurar o azeite, que é o Espírito Santo, e não encontraram. E elas perderam de entrar nas bodas. E as bodas significam o casamento, a salvação, a redenção, né? Então a gente precisa urgentemente buscar Deus, porque nós estamos em um momento de crise espiritual, moral, educacional, financeira, crise como é que fala, climática. Tudo está em crise, demonstrando os sinais da volta de Jesus. E precisamos estar ligados a Ele, se queremos obter a salvação. Somente Jesus, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser que já existiu nessa terra pode nos salvar. Somente Jesus. Precisamos pedir o Espírito Santo, precisamos estudar a Bíblia, a sua palavra, entender o que ali está escrito, viver o que ali está escrito. A palavra de Deus diz que nada foi abolido. Em vários momentos ele fala isso, que nada foi abolido. Passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, não foram abolidos. Eles foram, por algumas religiões, adulterados. Mas os 10 mandamentos, conforme está na Bíblia, eles permanecem para a nossa salvação, para que demonstre que nós somos filhos de Deus, aqueles que guardam seus mandamentos, têm a fé em Jesus, conforme está lá em Apocalipse. Talvez na ordem contrária, né? Aqueles que têm a fé em Jesus e guardam seus mandamentos, Apocalipse. Então, precisamos hoje acordar. Se estamos dormindo, e eu me coloco nessa condição, não sou melhor do que ninguém, nós precisamos voltar à verdadeira fé, à verdadeira obediência a Deus, amar a nosso próximo, que está difícil hoje, as pessoas não se amam, e ao nosso Deus, primeiro a Deus e depois ao nosso próximo.
Então, fica essa minha mensagem, meu recado para vocês e para mim também, que nós busquemos hoje o Espírito Santo, porque está muito difícil nas religiões todas, não tiro nenhuma, nem a minha. Você vê a verdadeira adoração, as músicas que Deus quer que a gente faça, o culto que Deus quer que a gente faça. Está difícil de encontrar isso. Veja, eu não posso dar a Deus o que eu acho que eu quero, que Ele vai achar legal, que é do meu coração. Não. Deus tem ordem específica sobre isso. Caim deu o que não era agradável ao Senhor. Então Deus tem especificações sobre música, sobre alimentação, sobre o vestuário, sobre recreação, sobre lazer, enfim, sobre tudo. E nós precisamos obedecê-lo. Não podemos fazer o que nós queremos. Nós estamos falando com Deus que Ele é amor, claro, Ele é justiça e Ele sabe o que é melhor para nós. Busquemos a palavra de Deus. Façamos a leitura do livro Grande Conflito e também do livro Evangelismo, que é muito interessante. Eventos finais. Leiamos, saiamos dos celulares. Essa é a minha mensagem para essa manhã de sábado chuvosa aqui em São Paulo. Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.